Amém. Amém? Amém. A paz do Senhor para todos. A A paz do paz. Senhor, pastora Rita, Pai. Maria Rita. A paz do Senhor a todas as irmãs e irmãos que estão presentes. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Eu sou Lucinha Sintra, estou vivendo em Portugal, sou brasileira, mas vivo em Portugal. Só um minutinho, por favor. Preciso... Glória a Deus. Desculpa, me ligaram bem na hora que eu comecei a falar aqui. Sem problema. Já mandei aqui um recado, mas nem consigo ouvir a pastora direito agora pelo áudio. Vocês conseguem me ouvir bem? Eu estou te ouvindo bem. Pode continuar. Eu estou ouvindo, mas tá no fone do microfone mesmo. Saiu do fone do áudio normal, mas pronto. Todos estão me ouvindo, então eu tenho uma família maravilhosa que Deus me deu. Eu esperei em Deus para ter essa família, porque enquanto eu não esperava em Deus, eu só errava. E o Senhor me deu uma família maravilhosa, tenho 3 filhos, eu não podia ter nenhum, eu tinha um diagnóstico que eu não podia ter nenhum filho, Deus me deu 3, porque quando Ele dá em abundância, né? Pois é. E Deus tem feito grandes coisas na minha vida aqui nesse país, nada tem faltado, Ele tem permitido que eu possa também fazer pelo próximo, e isso me deixa muito feliz. Outrora fui uma menina que sofreu muito, passei muitas dificuldades, minha família viveu na miséria, na fome mesmo, pegávamos coisas às vezes no lixo, na rua, e até que Jesus entrou na nossa família e transformou a nossa história a partir de uma pessoa dentro daquela casa que havia aceitado Jesus, que foi minha mãe. Quando Jesus entrou na nossa vida através da vida dela, Ele começou a mudar a nossa história. Aquilo que, como diz aquele louvor, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou milagre, estou aqui. Glória a Deus. Minha mãe se tornou mesmo assim essa música, uma história real de um milagre de Deus. Teve todas as oportunidades de não querer mais viver. Sofreu muito, mas quando Jesus entrou na nossa vida através de uma decisão que ela tomou, Ele entrou não porque ela aceitou Jesus, mas porque ela mostrou quem era Jesus através de suas atitudes. Ela era muito nervosa, muito estressada, e, de repente, ela começou a ser diferente. Ela começou a ser calma, respeituosa com a gente. E era uma atitude que nós não esperávamos dela. Então, nós achamos que ela estava doente porque ela estava se tornando uma pessoa muito boa. E isso fez com que a gente quisesse saber o que aconteceu. E ela disse, eu aceitei Jesus. E Ele mudou a minha vida, Ele mudou minha história, meu jeito de pensar e de ser. Eu deixei Jesus moldar o meu caráter. Aleluia. E Ele me transformou. E nós ficamos tão curiosos porque a atitude dela foi tão assim definitiva que nós também decidimos que queríamos conhecer esse Jesus que transformou a vida dela. Então, éramos em 5 filhos, 5 irmãos, né? Eu e mais 4. E nós todos aceitamos Jesus. A história é longa, mas é para dizer para vocês que eu não cheguei aqui, não caí de paraquedas na igreja, não. Eu sofri como muitos de nós aqui, de vocês, sofreram também. E só que Jesus, quando Ele entra na nossa vida, Ele faz com que a gente consiga enxergar que 5 pães e 2 peixinhos, que 5 pães e 2 peixes pode alimentar uma multidão. Ele nos faz enxergar que com essa laranja eu consigo fazer muitas coisas com uma laranja, que é só o que eu tenho. Jesus nos ensina a fazer o melhor com aquilo que nós temos. E só na presença dele nós podemos ter esse discernimento.
Então, graças a Deus, que até aqui tem nos ajudado o Senhor. Mas o Senhor, ele gosta muito de abençoar, mesmo, aqueles que o obedecem. É verdade. E por falar naqueles que o obedecem, eu quero que você abra, então, a palavra do Senhor em Gênesis, no Aleluia. capítulo 22 de Gênesis, onde Deus trabalha forjando mais uma vez o caráter de um dos teus filhos. Deus trabalha forjando o caráter de Abraão. É lindo como Deus começou o seu relacionamento com Abraão e Abraão começou o seu relacionamento com Deus. Por que que eu falo? Deus começou o relacionamento com Abraão e Abraão começou o relacionamento com Deus. Porque Deus pode começar o relacionamento dele com qualquer um de nós. Agora, nós, para que se cumpra o querer de Deus, nós temos que cumprir, deixar Deus trabalhar em nós, mas deixar com que nós também façamos aquilo que ele nos manda fazer. Então, Deus trabalhou na vida de Abraão e Abraão permitiu esse trabalho, né? O Senhor vem, ele nos prepara, ele é a própria obra-prima e nós vamos permitindo que ele construa em nós aquilo que é a vontade dele. E a Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Então, tudo aquilo que Deus quer fazer de você e que muitas vezes parece ser algo que está roubando, está tirando de você. Muitas vezes você fala, Deus, eu quero uma transformação de vida, eu quero uma transformação de história, eu não quero viver desse jeito mais. Aí Deus começa, por exemplo, a tirar amigos de perto de você, alguns amigos. Deus começa a fechar algumas portas. E você não compreende isso e começa a questionar por que está acontecendo isso na sua vida. Entenda uma coisa, quando você ora e pede para que Deus modifique algo na tua vida, que Deus faça algo na tua história, e Deus quer que Deus permite pessoas se afastarem de você, há um preço a ser pago para que você viva aquilo que Deus quer que você viva. Por quê? Porque nós vivemos uma luta constante entre o corpo e o espírito. Nós vivemos esse cisma, nossa alma quer, nosso corpo quer, mas o espírito diz que não, e a alma diz que sim. E nós vivemos esse contrito. Então, muitas vezes, o querer de Deus parece não ser o melhor, parece para você que não é o que é bom, mas pode ter certeza, é o melhor. No momento, pode ser que não. Mas existe um propósito para todas as coisas, assim como existe um propósito na vida de Abraão, nesse período do versículo 22 de Gênesis, que diz assim a palavra do Senhor no versículo 1. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome o teu filho, seu filho único, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Aqui, nesse período, nesse momento, Abraão, depois de ter passado por várias fases de crescimento espiritual, de crescimento de fé, porque ele viu grandes coisas, Deus fazendo na vida dele e através da vida dele para todo aquele povo. Deus abençoou aquela nação, veio abençoando aquela nação a partir da obediência de um homem que ouvia a voz de Deus e obedecia o chamado, que seguia constantemente a vontade de Deus. Então, Deus o abençoou. Primeiramente, houve a condição em que Sara não esperou, a esposa de Abraão, não conseguiu esperar o tempo da promessa, passou na frente de tudo isso e fez com que ele se deitasse com Agar, que era uma das servas dela. Ele se deitou com Agar e teve um filho com ela, porque Sara queria ter um filho. Quando o filho nasceu, Agar se apegou muito com aquele filho, de maneira que Sara não se tornou mãe daquela criança, mas Abraão continuava sendo o pai daquela criança, o Ismael. Depois de um tempo,
eles foram mandados para fora, né, do convívio de Abraão após Isaac nascer. Já, né, rapazinho, eles brigavam muito, tinha muitos problemas entre ele e o irmão. Então, decidiram que Ismael deveria sair daquela terra. Quando Ismael sai daquela terra, a vida continua, a história continua. E o que me chamou a atenção é Deus ter chamado Abraão, nesse momento aqui, no capítulo 22 de Gênesis, ter chamado ele à prova. Por que Deus chamaria à prova alguém que estava seguindo as coisas da maneira que Deus mandou? Será que Deus vai nos permitir passar por situações, sendo Ele Deus chamando Abraão e dizendo e colocando ele à prova? Será que Deus vai nos permitir passar por situações para nos ver destruídos, acabados, desistindo do caminho? Todas as vezes que Deus nos permite passar por provações é porque Ele quer nos forjar e nos fazer crescer ainda mais na presença dEle. Ele quer nos fazer sermos fortalecidos. Por quê? Porque no caminho nós mudamos muitas vezes as nossas opiniões. Deus conhece o coração do homem. Desde a época de Eva e Adão, Deus já sabe que o homem oscila em pensamentos, em dois pensamentos. Provavelmente, nesse tempo, Abraão estava tão alegre em ter o teu filho, estava tão assim, feliz por ter se cumprido a promessa de Deus, que o que me leva a pensar que Abraão estava um pouquinho afastado do seu convívio com o próprio Deus, porque afinal a promessa já havia sido cumprida. Veja bem, quando Deus fala assim, tome o seu filho, vírgula, Deus está colocando Abraão para pensar. Toda vírgula que você encontra em um parágrafo é para você pensar. Então, Deus estava colocando Abraão para pensar, tome o seu filho, seu único filho. Quando Deus fala o seu único filho, vírgula, põe ele para pensar. Talvez Abraão estivesse fazendo com que Isaac fosse tudo na vida dele, até esquecendo das demais coisas. Porque Isaac não era o único filho de Abraão, pois não? Nós não falamos aqui que Abraão teve Ismael? Por que Deus falaria seu único filho? Talvez Abraão, aí a Bíblia ainda diz, Isaac, vírgula, a quem você ama, vírgula. Todas essas 4 partes, Deus coloca ele para pensar. O que será que estava passando no coração de Abraão? A Bíblia diz que em Mateus capítulo 6, versículo 21, aonde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Em Jeremias 17, do 9 ao 10, o coração é enganoso, o coração enganoso, a sua doença é incurável. O coração é enganoso e a sua doença é incurável. O Senhor sonda o coração e examina a mente. Imagino eu que neste momento Deus estava examinando a mente de Abraão, porque ele foi testado ali. E no momento em que ele foi testado, o que me chamou a atenção, que eu percebi o quanto ele, durante as vírgulas em que Deus colocou ali nesse versículo, quanto ele parou para pensar como ele estava agindo, o que ele estava fazendo com o seu relacionamento entre ele, Deus, e ele e o teu próprio filho. Se Abraão estava colocando Isaac acima de tudo na vida dele. Isaac, talvez Deus estava testando para ver, será que depois de tudo, das atitudes que Abraão está tendo, parece que Isaac é tudo para ele? Deixa eu ver isso. Deixa eu colocar ele à prova agora. O que tem acontecido muito no nosso meio é que depois que Deus cumpre a promessa que nós esperávamos dele, nós nos afastamos dele.
E você não tem mais tempo. Vocês estão entendendo que muitas Deus não queria perder Abraão de maneira alguma para nada. Então Deus ia manter Abraão no caminho, e é necessário muitas vezes passarmos por provações as quais Deus nos permite para que nós venhamos nos manter no caminho. Às vezes nós nos perguntamos: Deus, mas estou fazendo tudo corretamente. Eu sou tua serva, eu oro todo dia, eu faço isso pela minha família, eu cumpro a tua palavra. E o Senhor está me permitindo passar por essa situação, Deus. Não pergunta por quê, mas pergunta para quê. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque para aquele que serve a Deus, a Bíblia diz que aquele que serve a Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas cooperam para o teu bem. Quando Abraão é chamado para descer, para fazer isso, para ir para o monte, levar o teu filho ao holocausto, ele é colocado para pensar 4 vezes. Leva o teu filho amado, Isaque. A quem você ama? Você é capaz de fazer isso? Deus está colocando ele para pensar. Olha o que Abraão diz no versículo 4. A Bíblia diz assim, no versículo 5. Disse ele a seus servos: fiquem aqui. E o rapaz depois voltaremos. O que é a caminhada. Durante o caminho, durante a trajetória em que ele estava seguindo para aquele monte, junto com ele, quando ele deixa os homens lá, ele vê o local, ele vê o monte de Moriá, ele deixa os homens lá, pede: fica aqui, eu vou subir com o rapaz, e depois adoraremos e voltaremos. Ele tinha convicção de que ele voltaria com o filho, porque naquele momento, provavelmente, ele colocou o teu coração diante do Senhor, assim como muitas vezes o salmista Davi fez. Ele reconheceu as suas fraquezas. Ele olhou para si: Deus, eu reconheço que eu estou fora, eu reconheço que eu estou afastado, eu reconheço as minhas fraquezas e eu estou voltando para os teus caminhos. Olha para dentro de mim, faça segundo o teu querer. Ele sobe, coloca o filho dele ali naquele lugar e Deus faz um grande milagre, o qual ele já esperava. Nós só temos convicção se nós realmente tivermos certeza de quem nós somos. E hoje eu te coloco para pensar quem você tem sido diante de Deus. O que você tem feito para que Deus compreenda que você colocou Ele acima de tudo e de todos. Que Ele é o Deus que está no comando de todas as coisas. Como é que você tem colocado Deus na sua vida? Aonde você tem colocado Ele? Em qual patamar Ele tem ficado? Porque quando nós estamos enfermos, Deus fica na caixinha muitas vezes. E a gente esquece que Ele existe, esquece de clamar a misericórdia dEle, o socorro dEle, e simplesmente sofremos algo que era desnecessário. Por quê? Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Me lembro uma vez que eu tive uma enfermidade, um nódulo no seio, e por ter tido um diagnóstico que levou a minha mãe à morte, que foi o câncer, eu temia que eu pudesse morrer diante daquele problema, daquela situação. E naquele momento eu coloquei Deus bem abaixo das circunstâncias em que eu estava vivendo, porque eu pensava: agora eu vou morrer, agora não tem solução, o que vai ser da minha vida? Eu vou ter que tomar quimioterapia. Eu comecei a fazer todas as histórias a partir do momento que eu recebi o diagnóstico.
Mas naquele mesmo momento, depois de um período, né, de caminhada, sabe esse período aí até o lugar onde Deus chamou Abraão, até o monte? Eu tive um período para pensar. E diante desse período, é onde Deus fazia obras através da minha vida, pessoas eram curadas. Aonde eu declarava vitórias, pessoas recebiam vitória e me diziam, Deus me abençoou de tal maneira. E eu punha a mão no meu seio e eu percebi que o caroço estava lá. Eram 3 meses andando e carregando aquele caroço. E pensando, meu Deus, o que vai ser de mim? Enquanto eu declaro a tua palavra, enquanto eu declaro cura e milagre, as coisas estão fluindo, não estão fluindo dentro de mim, Deus. O que eu tenho feito para o Senhor permitir essa situação na minha vida? Por quê, Senhor? Por quê? Por quê? Quantos porquês eu perguntei para Deus? Até um dia eu compreender que eu precisava parar de perguntar por quê, mas para quê? Quando Lázaro morreu, porque a Bíblia diz que Lázaro foi colocado dentro de um lugar onde a pedra se fechou. Um lugar onde já é considerado morto ali naquele lugar. Jesus disse, ele dorme. Esse mal não é para a morte dele, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu comecei a refletir sobre por que Deus permitia aquilo comigo, e Deus falou, não é por quê, filha, não faça essa pergunta, para quê? Faça para quê? Então eu comecei a ler a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 8, onde um leproso chegou diante do próprio Jesus. E antes de pedir qualquer coisa, ele o adorou, dizendo, Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. O que Jesus fez? Curou. Limpou aquele homem. Diz, eu quero. Quando ele se submeteu à vontade de Deus, Deus fez um milagre na vida dele. E eu comecei a entender que eu precisava me submeter à vontade de Deus para que o milagre acontecesse também na minha vida. E no momento em que eu tomei essa decisão de entender que o milagre de Deus era necessário e que eu precisava esperar o tempo dele, eu não deixei de dizer que Jesus é bom, mas eu parei de sofrer aquilo que eu estava vivendo. Você está doente agora? Você está sem condição agora financeira? Está passando um problema gravíssimo na tua vida? Não se preocupe com isso. Se preocupe em colocar isso diante de Deus, porque ele falou... Pastora, desculpe, seu microfone está desligado. Pastora Lucinha, seu microfone está desligado. Voltou? Voltou. Amém. Peço desculpas que meu esposo estava tentando me ligar aqui. Por isso saiu a chamada, tá bem? Ele estava tocando o interfone. Então, o que nós precisamos fazer é aprender a colocar as nossas necessidades, nossos anseios diante do Senhor, porque Ele cuida de nós. Eu comecei a entender que aquele problema que eu estava enfrentando era para que algo maior acontecesse na minha vida. E no 3º mês, quando eu fui fazer um teste novo, eu cheguei na sala, do lado de fora, e existia aquele caroço enorme no meu seio. Mas quando eu entrei do lado de dentro da sala, que a mulher ia começar a fazer a fotografia do nódulo, ela perguntava onde estava. Essa palavra me chamou a atenção e eu já entendi, naquele momento, que o milagre tinha sido manifesto ali na frente dela. Quando ela me pediu para levantar, ela disse, eu não encontro caroço. O diagnóstico está na minha frente, eu estou vendo, mas eu não encontro onde estava o mal. Levante e segura o caroço para que eu possa filmar. Quando eu levantei, eu procurei e não encontrei mais. Glória a Deus. Milagre acontecido na minha vida. Quando Abraão diz, não se preocupe, nós iremos e voltaremos, a fé dele transcendia a situação e circunstâncias que ele estava enfrentando naquela hora. Porque, afinal, era o filho dele sendo entregue à morte.
Ele estava indo, porque ele estava sendo obediente a Deus. Deixa eu te falar, quanto mais você obedece à palavra de Deus, quanto mais você obedece àquilo que Deus manda, mais Deus trabalha em teu favor. Então, independente do que você está enfrentando hoje, faça como Abraão, tenha coragem de pensar acerca do que você está pensando. E levar o teu pensamento cativo à obediência ao Senhor. Dizer, Deus, eu errei, eu fiz, Deus me perdoa se até aqui eu deixei de acreditar que o Senhor estava no controle de todas as coisas. Porque o Senhor, ele permitiu que o mar ficasse bravio e ele andou por cima do mar e permitiu que nós também andássemos por cima dele, como Pedro andou. Ele permitiu a situação na vida dos discípulos, mas ele estava lá. Deus permitiu essa situação, Abraão ter que levar o teu filho, colocar e até levantar o machado, mas quando ele olhou para o lado, ali existia um cordeiro, a provisão já estava lá. Sabe por quê, meu amado? A promessa já foi feita na minha e na tua vida. Deus prometeu que diante de qualquer situação, nós somos mais do que vencedores em Cristo. Então, não deixe que está sendo lançado sobre o teu coração agora, sobre a tua mente, ser mais forte do que o poder de Deus na tua vida. Olhe para esse problema, olhe para essa circunstância, olhe para esse caos que você está vendo na tua frente e declare, assim como Jesus pediu, que vocês têm para oferecer. Nós só temos 5 pães e 2 peixes, nós só temos isso, e Deus falou, então pega e vamos dividir. Aleluia. Dividiu para toda aquela multidão. Meus irmãos, não tenha medo. Não tenha medo do que Deus está te pedindo. Quando o Senhor disser para você, ou fizer uma oração, Deus, muda a minha vida, e você começar a perceber que você saiu desse emprego que você estava, que você perdeu esse amigo que você tinha, que você tanto gostava, comece a compreender, Deus está trabalhando neste negócio. Incrível. Talvez esse emprego te corrompia, talvez esse amigo te tirava da presença de Deus. Tem coisas que Deus vai nos tirar que parecem ser coisas tão maravilhosas, tão perfeitas na nossa vida, mas são coisas que têm tirado a nossa paz, que têm nos tirado do foco daquilo que Deus tem para nós. Deus falou para Abraão que existia uma promessa que toda a descendência dele seguiria, cresceria, grande seria a descendência de Abraão. E ele se tornou o pai da fé, por quê? Porque mesmo diante de umas circunstâncias como essa, entregar um filho, ainda assim ele foi capaz de fazer, porque ele sabia que ele voltaria com o filho dele, junto com ele, de mão dada a ele. Saiba de uma coisa, jamais Deus vai tirar algo que ele sabe que é bom para você. Toma posse das suas vitórias, negue-se a si mesmo quantas vezes for preciso. Lá em Mateus 16, 24 diz, negue-se a si mesmo. Quantas vezes for preciso, sabe por quê? Porque o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida e você não vai perder a oportunidade de viver o sobrenatural de Deus aqui. Até quando você vai ficar vivendo, esperando, só quando eu morrer? Ei, eu nasci para sofrer mesmo essa vida aqui, ó, só lá na glória. Até quando você vai viver dessa maneira? Até quando você vai ter medo de ser feliz, sabendo que você tem um Deus que disse que você terá vida e abundância nessa terra? Porque depois você vai para o alto, você vai para a glória, você vai ter um novo nome, como nós aprendemos ontem, você vai ter um novo nome, e Deus vai fazer grandes coisas, vai continuar fazendo lá no céu grandes coisas ali, nós estaremos ali junto com Ele, mas enquanto você está aqui, você acredita que você tem direito de viver uma promessa de vida plena e abundante? Você tem esse direito. Não sei como você está hoje aí, mas essa palavra queimou meu coração, porque eu fiquei imaginando por que Deus provaria Abraão, um homem que já estava seguindo as coisas de maneira correta. Por que Deus provou Abraão? Porque talvez existia algo no coração dele que poderia fazer com que ele se afastasse da promessa, daquilo que Deus havia preparado para ele. Então, seja o que for que você está enfrentando, eu quero ministrar sobre a tua vida um milagre agora. Eu quero pedir permissão para a pastora para fazer uma oração
Fica à vontade, minha amada. Eu quero orar por você que está agora enfermo. Você que tem vivido um momento difícil, um momento de crise na tua vida. Você que tem vivido momentos assim de crises existenciais, que está relacionado à sua fé, até mesmo à tua convicção daquilo que você acreditava e agora parece que não acontece mais, parece que Deus não trabalha mais, parece que Deus não fala mais. O que você tem vivido hoje que parece que é o seu Isaac? Eu sei que tem pessoas aqui agora, eu posso ver pessoas chorando aqui agora, porque está compreendendo o que Deus está falando. Você sabe que é difícil, muitas vezes é difícil a gente entregar o Isaac, porque o Isaac é o tudão. Como a Bíblia diz ali, o Isaac era o tudão para ele. 4 vírgulas, gente. 4 vírgulas para falar a importância que aquele menino tinha na vida dele. O que você tem colocado acima daquilo que Deus te prometeu? Você que está enfermo agora. Você que está com uma crise existencial, uma crise que não sabe nem para que está vivendo. Você é o próprio milagre. Você é a própria provisão de Deus para essa nação. Você é aquele cordeiro que estava do lado ali, a provisão para essas famílias ao seu redor, que está enferma, que não tem condição de se manter de pé, que passa fome, que passa dificuldade, e você entra naquela casa e ora, você sofre a necessidade dessa família, mas você ora por essa família. Eu quero agora clamar pela tua vida, porque eu sei que Deus está no controle de tudo. Eu sei que você tem se cansado muitas vezes, mas o Senhor hoje está te alavancando, colocando fôlego de vida no teu coração, um desejo de continuar a ter fé. Feche os seus olhos neste momento e liga o teu coração no Senhor, porque é Ele que faz o milagre. Coloque a mão onde está a enfermidade em você agora. Se você sente, você tem um nódulo, dizendo, eu estive pregando em um lugar e a pessoa disse assim, ora por mim porque eu estou com um nódulo. Você contou seu testemunho, o Espírito Santo falou bem a minha mente. Não ore, pergunte se ela já tocou o nódulo hoje. Eu perguntei para a mulher e ela disse, ainda não toquei. O Espírito Santo disse, mande ela tocar. Eu disse, toca no seu nódulo, então. Quando ela tocou, não existia mais nódulo. Glória a Deus. Antes da oração ser feita. Aleluia. Já fez um milagre na tua vida aí. Toca na onde há enfermidade agora. Aquilo que tem te afligido é o seu coração, é o seu sentimento. Deus vai te curar, é agora. Amém, Deus. Querido Deus, eterno Pai, a tua palavra diz que nós devemos e podemos orar para os enfermos, porque o Senhor nos deu poder para isso, para orar para os enfermos. E Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Eu te peço que invada, Senhor, este lugar, entre no coração, na mente dela agora. Nódulo e destrói essa hernia que tem, Senhor, impedido Meu Pai, tem misericórdia, Senhor. Entra com o teu poder nessa internet. Agora, em nome de Jesus. Agora, nós queremos que o Senhor tome a primazia dos nossos pensamentos agora. Seja o Senhor, Deus, o primeiro. Seja o Senhor o único que rege a nossa mente, meu Pai. Teus filhos, Senhor, agora pararam para te ouvir. Sabe que tem pessoas, Senhor, necessitadas ao redor deles. Meu Deus, mas o inimigo tem paralisado esta pessoa, não tem permitido que ela saia do teu lar para orar para o próximo. Mas eu quero te pedir, levante essa pessoa agora, um combustível
corpo dela. Senhor, para que ela se levante em favor dos seus, se levante em favor do próximo. Ajude, Senhor, essa pessoa. Que o Senhor faça assim uma cena nessa casa, sou eu que te mando, mas ela está tímida, ela está com medo de fazer isso, Jesus. Espírito Santo, vai trabalhando do orgulho, tira de nós a timidez, o Deus do ouro e da prata, tu és luz. A humanidade já não existe mais. Se você